Chegou a hora da gente assistir a série baseada nesse livro aqui, que eu vou contar a verdade pra você. Eu Devorei. Fui convidado aí no lançamento dele lá no Conjunto Nacional, aqui em São Paulo. Conheci o Ulisses, que foi muito gente boa comigo. Tem até um autógrafo dele aqui. Não sei se vocês conseguem ver aí, ó. Pro Bruno Félix, eu mesmo. Quando cheguei em casa, comecei a ler em poucos dias. O livro estava terminado, que é muito legal de ler. E agora, com o lançamento da série, com certeza eu vou assistir todos os episódios de uma vez, eu não tenho dúvida disso. Então, nesse vídeo, vou te contar um pouco sobre esse livro aqui, que é muito legal, e eu te indico ler também, e também falar o que esperar da série. Então, fica comigo até o final. Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda, eu sou o Bruno Félix, sou criador de conteúdo de crimes reais para as outras redes sociais, os conhecidos vídeos curtos, só que agora eu tô me aventurando aqui no YouTube também com os vídeos longos. E vou contar um segredo para você que as outras redes não me ouçam. Eu tô gostando demais disso aqui, é muito legal fazer vídeo longo. Então se você é novo aqui, olha só essa coincidência, o canal também é. Aproveita para se inscrever, para não perder os próximos vídeos. E também para dar uma ajuda para esse coleguinha aqui, porque novos inscritos dão muita força para um canal novo, os vídeos são mais entregues e a gente consegue trazer mais pessoas para nossa turma, tá certo? Muito obrigado por me acompanhar e bora falar desse livro aqui, que é realmente muito interessante. Para começar, ó, vamos falar dessas três pessoas que estão na capa. A gente tem, vamos focar? Focou, aí. A gente tem o Robinho, a Suzane Richthofen e o Thiago Brenan. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles, coisas que me marcaram no livro dessas três pessoas que estavam ou estão presas lá em Tremembé. Começando pelo Thiago Brenan, eu acho que ele é o personagem do livro, tirando, claro, a parte criminal, que mais me deixou nervoso, cara. O comportamento dele é muito bizarro. Para você ter ideia, na vida real dele, na vida normal, antes de ser preso, ele não repetia cueca. Tem isso no livro. Ele usava uma cueca por dia e quando ele tirava, ele jogava fora. Ah, e eram só cuecas da Calvin Klein. Ele usava um dia e depois as cuecas iam para o lixo. Ele usava 30 cuecas por mês. No presídio, quando ele foi preso, ele achou que a vida ia ser a mesma. Só que tem um negócio, tem regra no presídio. Você não pode entrar lá com 300 cuecas para passar um ano, 365, 30 por mês, não. Você pode ter no máximo 5 cuecas. E isso foi um grande problema para o Thiago Brenan, porque ele não podia mais usar suas cuecas e jogar fora. Ele ia ter que fazer uma coisa que ele nunca fez na vida: lavar as próprias cuecas. E isso deu um problema na cabeça do cara que... Bom, vocês vão ler o livro, vocês vão gostar, eu tenho certeza, vocês vão entender que esse cara é um playboy de marca maior, assim, não dá nem para explicar aqui nesse vídeo, vocês precisam ler, o Ulisses detalha muito bem para entender tudo. E ele decidiu que ele não ia lavar as cuecas dele. Daí ele tinha um problema, poxa, ele não pode jogar as cuecas fora porque ele tem só 5. Ele não pode entrar com uma cueca por dia porque as leis do presídio, as regras, não deixam. Vocês sabem o que ele decidiu fazer? Ele contratou um preso para lavar as cuecas dele. Ele paga um salário mínimo para um preso para que esse preso lave as cuecas que ele use, para ele ter cueca limpa e não precisar lavar uma cueca. Esse é só um dos detalhes que me fizeram ficar muito nervoso com esse cara durante o livro. Vale a pena ler a parte dele também, mas é um comportamento assim impressionante. A Suzane também tem alguns fatos interessantes que eu vou narrar para vocês. Suzane Richthofen, olha também que comportamento bizarro. Ela passou na faculdade, né, para fazer faculdade e sair da prisão no momento que estudava. Só que ela fez um pedido para a direção da penitenciária, um pedido que eu realmente não acreditei. Quando ela passou para fazer faculdade, ela exigiu da penitenciária que ela tivesse um motorista e um segurança para levarem ela para a faculdade. Vê se é possível isso. A mulher está cumprindo pena por ter matado os próprios pais e quer exigir que o Estado pague um segurança e um motorista para levá-la para a faculdade. É óbvio, eu não preciso nem te falar que é óbvio que esse pedido foi negado e ela tinha que ir para a faculdade de ônibus.
E era isso que ela fazia. Chegando na faculdade, tem uma informação que eu nem ia falar aqui, mas acabei de lembrar, vou falar também. Dizem, né, que ela é tão seduzente, tão sedutora, que uma professora se apaixonou por ela. Esse é um caso, um romance que surgiu na vida da Suzane, que eu indico que vocês leiam no livro, porque tem muita informação, tem muitos detalhes que o Ulisses passa, é bastante interessante essa parte. Mas o que eu ia dizer era outra coisa. Quando a Suzane chegava na faculdade, de ônibus, ela parava sempre na cantina. E uma coisa muito assustadora acontecia. Ela pedia sempre 2 salgados e um refrigerante. E de acordo com as pessoas que estudavam lá naquele mesmo horário e estavam presentes, ela devorava o lanche como se fosse um animal. Essa é a comparação que os estudantes da faculdade, que a Suzane estudava também, faziam. Ela comia tudo muito rápido, como se ela não tivesse tempo, como se aquilo fosse a coisa mais urgente do mundo. E além da forma que ela seduzia as pessoas, esse jeito de se alimentar também chamava muito a atenção dos alunos daquela faculdade. A outra pessoa aqui da capa é o Robinho, ex-jogador de futebol. Sobre o Robinho a gente tem também algumas informações que eu achei interessante trazer aqui para vocês. Ele, junto com o Thiago Brenan, era considerado um dos reis da penitenciária de Tremembé. Ele, muito famoso, né? As pessoas queriam muito ter contato com ele por causa da fama que ele tinha, e ele passou a treinar o time de futebol da penitenciária, né? Eles têm um time de futebol lá, eles jogam uma pelada, o Robinho passou a ser o treinador dessa equipe de futebol. Só que aí na disputa com o Thiago Brenan, entre o Robinho e o Thiago Brenan, era o Robinho treinando e o Thiago começou a comprar chuteiras para os jogadores para tentar conquistar esse posto de rei de Tremembé. Além do fato do Robinho ser muito famoso, né, de que ele chamava muito a atenção das pessoas, ele teve uma passagem muito marcante no livro, que deixou ele bastante depressivo. Ele fez uma amizade lá dentro de um presídio com um outro criminoso. E esse criminoso acabou tirando a vida dentro da cadeia. E o Robinho presenciou isso. Esse fato, não só isso, né? Também junto com a prisão, ficar isolado, ser esquecido pela mídia, enfim, tudo que aflige alguém que é famoso e vai preso, fizeram o Robinho entrar numa grande depressão. Assim, uma coisa bem grave mesmo, a ponto dele se isolar na penitenciária e ser visto caminhando sozinho e falando com ninguém. Ele estava lá sozinho na penitenciária e ficava falando sozinho. Ele chegou realmente num ponto muito depressivo e continua lá preso, né? Cumprindo a sua pena. A última notícia que saiu agora há pouco, inclusive divulgada pelo próprio Ulisses, autor do livro, diz que ele está pedindo transferência, ele quer ser transferido de Tremembé, o presídio dos famosos, por causa das fofocas que fazem com o nome dele. Não sei se isso vai ser possível, se isso vai ser acatado pela justiça, mas por enquanto ele continua lá em Tremembé. Agora vou passar por algumas histórias, rapidamente, claro, porque o livro é muito grande. Algumas histórias que o livro conta e que me marcaram bastante. Nossa, no começo já tem uma paulada, que é a história da Madre Maurina. Eu nunca tinha ouvido falar nesse caso, achei muito interessante o Ulisses trazer essas informações para o livro, porque a Madre Maurina foi, obviamente, uma madre que foi presa durante a ditadura, acusada de ajudar um grupo de jovens que era contra o regime militar. Os jovens eram chamados pelos militares de terroristas, claro. Aí você vai precisar ler o livro para decidir, na sua opinião, se eles eram ou não. E também, uma coisa também que é muito interpretativa, se a Madre Maurina realmente ajudou de fato esses jovens. Na minha opinião, vou dar um spoiler aqui, eu acho que não. Mas esse capítulo é muito chocante, porque ele narra o que a madre... Olha aqui, a gente está falando de uma madre, uma pessoa religiosa, uma pessoa que normalmente já é mais respeitada pelos outros. No caso da ditadura, é narrado como ela sofreu, a prisão que ela passou e as torturas que ela viu e sentiu na pele. Ela também sentiu e sofreu muita tortura. É um começo de livro assim para já te deixar arrepiado e pensar: meu Deus do céu, o que será que vem por aí? E aí vem uma outra personagem que para mim de verdade
poderia virar filme. É a Dominique. A Dominique era uma golpista nos anos 80. Mas assim, você lendo essa parte do livro, você começa a imaginar cenas e pensa, cara, isso é um filme. Isso tem que virar um filme. Era uma dondoca que não gostava de trabalhar e junto com um amigo, um jovem que era filho de um delegado e usava desse parentesco também para se safar de alguns crimes, eles começaram a dar golpes por São Paulo e pela grande São Paulo, às vezes pelo interior. Campos do Jordão foi um lugar que eles deram golpe também num hotel. Eles basicamente, ela conquistava um homem, muitas vezes casado, e dava golpes de roubar relógio, roubar carteira, roubavam até carro. Eles às vezes se hospedavam em hotéis luxuosos e consumiam caviar e também bebiam champanhe, coisas muito de gente rica. Iam para baladas das mais badaladas da época e nunca pagavam nada. Muitas vezes, além de não pagar nada, como nesse caso do hotel em Campos do Jordão, eles invadiram os quartos dos outros hóspedes e roubaram um monte de coisa. É assim, uma história, claro, é um crime, foram presos, cumpriram a pena, o rapaz acabou morrendo na cadeia, mas enfim. A Dominique foi solta pouco tempo atrás, inclusive, e não estou glamourizando, não. Muito errado o que ela fez. Mas, pego por um bom roteirista e um bom diretor, isso aqui daria um grande filme. Outra coisa que me chamou muito a atenção foi um grupo dos ricaços. E assim, quando eu falo ricaços, são ricaços mesmo. Anotei aqui o nome dos três: o Luiz Estevão, que desviou 169 milhões de reais de verba pública. Estava preso lá. O Pimenta Neves, não sei se você lembra do caso dele, jornalista Pimenta Neves, acusado de matar também jornalista e ex-namorada dele, Sandra Gomide, um crime muito cruel. Ele atirou nela pelas costas, enfim. Foi preso também um homem de muito dinheiro e muito poder que estava lá. E junto com os dois tinha um terceiro que cometeu talvez um dos crimes mais nojentos de todo o livro do Ulisses, que é o Roger Abdelmaci, aquele médico que fazia aquele processo de engravidar as mulheres através de inseminação artificial, mas na verdade acabava abusando delas. Os três, por serem muito ricos e muito poderosos, acabaram desenvolvendo dentro de Tremembé uma amizade que também é narrada no livro. Esse caso também vale a pena vocês lerem, porque é muito interessante perceber como, mesmo dentro de uma cadeia onde todo mundo é preso, todo mundo lá criminoso, cometeu um crime e está cumprindo a sua pena, ainda assim há muita diferença de acordo com classe social, como no caso do Thiago Brenan, que contratou um outro preso para lavar suas cuecas, e no caso desses três também. Vale muito a pena ler essa parte, e tem outras partes também muito interessantes, como essa daqui, ó. O caso do seminarista Gil Rugai. O nome Gil Rugai é muito famoso. Se você acompanha True Crime, acho que só de lembrar o nome, você lembra um pouco do caso. Ele foi acusado, e inclusive diz até hoje que é inocente, mesmo depois de ter sido condenado, de tirar a vida do pai e da madrasta. O pai era dono de uma produtora aqui em São Paulo, o Gil trabalhava para ele. Pouco tempo antes de ser morto, o pai descobriu que o Gil estava desviando o dinheiro da produtora para abrir uma outra produtora para ele mesmo. Daí, na mansão da família, o pai e a madrasta foram mortos, o Gil foi acusado e condenado, mas sempre disse e ainda diz que é inocente. O Gil Rugai era seminarista, então, pela teoria, ele não se relacionaria com ninguém. Só que na cadeia, ele conheceu um homem que era um ex-guarda civil metropolitano, casado com uma mulher. E esse guarda recebia a visita da mulher todo final de semana e iam para a área de visita íntima, enfim, fazer o que vocês sabem. Acontece que essa relação que começou em amizade acabou virando um romance. O guarda civil largou a mulher para ficar com o seminarista Gil Rugai, que também, não sei, talvez tenha que largar o seminarismo, já que, até onde eu sei, o seminarismo pede o celibato. É também uma parte muito interessante do livro. Aliás, é verdade, falando em seminarista, em religião, a gente tem também a Cela dos Espíritos. Essa é uma das partes, acho que mais interessantes
mais surpreendentes do livro, pelo menos na minha opinião. Cara, a Cela dos Espíritos diz respeito a um acontecimento de Tremembé que eu não fazia ideia. Muitos dos presos, eles querem ter contato com o espírito das pessoas que eles mataram em busca do perdão. É muito curioso isso, porque cumprir a pena é meio que o perdão da sociedade, vamos dizer assim. Fulano cometeu um crime, mas cumpriu a sua pena, está livre de novo. Mas eles queriam mais do que isso, eles queriam o perdão das próprias pessoas que foram vítimas deles. E acontecia uma mesa branca, eu não sei exatamente se esse é o nome, tá? Me perdoe, se você é espírita, eu não sei exatamente qual o nome correto, mas faziam uma sessão espírita para tentar entrar em contato com as vítimas daqueles presos. E eu vou te dar um exemplo, que é Ana Flávia Gonçalves. Você deve conhecer o caso da família Gonçalves, aqui do ABC Paulista, onde Ana Flávia, mais a sua namorada Karina e alguns comparsas tiraram a vida do pai da Ana Flávia, o Rumuyuki, a mãe da Ana Flávia, a Flaviana, e o irmão da Ana Flávia de 15 anos, o Juan. Eles mataram os três em casa, colocaram no carro, levaram o carro para uma zona de matagal e tacaram fogo no carro. Os três foram encontrados carbonizados, mas no dia seguinte, tanto a Ana Flávia contra a Karina já estavam presas, enfim, foram condenadas e tudo mais. E a Ana Flávia, nessa Cela dos Espíritos, nessa sessão, tentou buscar o perdão da sua família. Acontece que o pai dela, de acordo com a crença das pessoas que estavam lá, apareceu na sessão e disse que não perdoava a filha. Mas tiveram outros casos nessa Cela dos Espíritos que as vítimas perdoaram sim os assassinos. Agora basta a você, na sua fé, acreditar ou não que esses perdões são verdadeiros, que são realmente as pessoas que morreram, que voltaram lá no presídio de Tremembé para dizer que perdoavam os seus algozes. Olha, tem mais uma passagem aqui que eu quero falar para vocês. Essa eu vou fazer um vídeo inteiro sobre ela, porque realmente, falando em crime, é o crime que mais me abalou, assim, não tem comparação. Esse aqui é muito pesado. Mas antes de chegar nele, eu espero que você esteja gostando do vídeo, então aproveita para se inscrever aqui no canal. É muito importante realmente. Eu sei que enche o saco ficar pedindo, mas é muito importante para ajudar no crescimento do canal. Agora vamos falar do caso da menina Pérola. Meu Deus, esse caso realmente eu tive que parar de ler algumas vezes. Eu não consegui ler de uma vez, porque o caso ia avançando e eu ficava torcendo para o final ser diferente. Mesmo que eu já soubesse no fundo que o final não ia ser nada bom. Afinal, a mãe dela estava presa em Tremembé. A Pérola foi deixada pela mãe para ser criada pela avó, porque a mãe arrumou um novo namorado e esse namorado não gostava de criança. Aí ela decidiu que ia deixar a Pérola com a avó e viver o seu romance com o novo namorado. Só por aí você já vê que a história começa muito errado, mas eu vou dizer para você que infelizmente, perto do que aconteceu com a Pérola, isso não é nada. Depois de muito tempo, no meio da madrugada chegou um carro na casa da mãe dela trazendo a menina. Era o conselho tutelar. E o motivo que fazia a Pérola chegar na casa da mãe depois de tanto tempo de madrugada não era nada bom. Era horrível, na verdade. A avó da Pérola começou a namorar um homem e esse senhor acabou abusando da menina. Daí, o conselho tutelar recebeu uma denúncia, tirou a menina da casa da avó e levou de volta para a casa da mãe. A mãe acabou aceitando a menina, que veio junto com o irmão, de fato. O irmão não tinha sido abusado, mas enfim, ela tinha deixado 2 filhos com a avó e os 2 voltaram nessa ocasião. Só que a mãe da Pérola tinha se tornado satanista, junto com o seu namorado, que agora já era marido. E os 2 chegaram à conclusão que a menina não era pura, porque ela tinha sido abusada. Uma criança de 8 anos não era pura porque alguém tinha abusado dela. E eles, de acordo com a religião lá, o satanismo deles, decidiram que a Pérola deveria ser purificada. Só que não seria o corpo da Pérola que seria purificado, e sim a alma dela. Eu vou contar esse caso para vocês com mais detalhes num vídeo longo, eu prometo, porque eu realmente quero abordar esse caso que me chocou muito. Mas resumindo para vocês, eles mataram a Pérola de fome.
Deixaram a menina por dias a fio sem comer para que a alma dela chegasse no céu purificada, depois que a menina tinha sido abusada. É um caso assim muito chocante. Eu vou falar dele num vídeo maior. Mas agora eu quero falar com vocês sobre esse livro aqui, ó. De verdade. Se vocês tiverem a oportunidade, leiam o livro Tremembé. Ele é muito, muito, muito interessante. E agora eu estou muito ansioso para assistir a série baseada no livro. É claro que não vão ser todos esses casos que vão estar documentados na série. Eu não sei se vocês viram, acho que sim, saiu em todo lugar, como ficou a caracterização dos atores. A Suzane, a Sandrão. Cara, o casal Nardoni me assustou até. O Alexandre Nardoni parece muito, 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 muito com o original. Eu tô muito ansioso, vou assistir essa série e depois também vou fazer um vídeo aqui contando para vocês o que eu achei da série. Comentem aqui embaixo então se vocês já leram o livro ou se vocês estão ansiosos para assistir essa série, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, por favor. Chegou aqui até o final? Se inscreve no canal, tá certo? Eu vou postar mais vídeo ainda essa semana, porque é a semana do Halloween. Eu prometi um vídeo por dia e tô cumprindo. Muito obrigado por ficar até aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.